Olá, tudo bem? Você sabe o que significa engenharia diagnóstica? Engenharia diagnóstica é uma expressão relativamente nova, uma especialização da engenharia cuja a expressão é relativamente nova, porém a especialização não é nova. Ela tinha outros nomes ou ela era usada através de outros nomes que ainda são utilizados, tipo patologia das construções. Alguns gostavam de chamar isso de engenharia legal. E hoje entrou em moda, e eu diria com muita satisfação, eu diria com muita assertividade nessa expressão, o nome engenharia diagnóstica. Por que eu estou falando em engenharia diagnóstica? Porque engenharia diagnóstica tem a ver com patologia da construção. Patologia da construção, patos é doença, problema, logia é ciência. Então, quando eu falo em patologia, eu estou falando de uma ciência que estuda um determinado problema. E, obviamente, patologia da construção é ciência que estuda problemas ligados às edificações, às construções de forma geral. Por que eu digo que substituir essa expressão, ou talvez não substituir seja pesado, mas acrescentar a essa expressão, a expressão engenharia diagnóstica é interessante? Porque todo estudo de qualquer patologia requer um bom diagnóstico. E qualquer especialista dessa área de patologia da construção, o que na verdade ele precisa é um bom diagnóstico. Para quê? Para duas coisas. Sem um bom diagnóstico na patologia da construção, eu não consigo fazer duas coisas. Em primeiro lugar, a exemplo da medicina, que você não pode focar no sintoma, você não pode focar no problema. Você vai ao médico não para ele te dizer que você está com febre, porque a febre é o sintoma do problema. Você vai ao médico para ele te fazer um exame, para ele te examinar, para ele buscar o teu histórico, para ele buscar os outros sintomas associados, para te dar um diagnóstico para saber o que está causando essa febre. E aí sim, quando ele tiver o diagnóstico da causa do problema, do sintoma, da febre, ele pode te dar o remédio correto. Na patologia da construção é exatamente a mesma coisa. Por isso a grande felicidade do nome engenharia diagnóstica. Eu vou diagnosticar por que aquela fissura está acontecendo, eu vou diagnosticar por que aquele desplacamento de revestimento está acontecendo, eu vou diagnosticar por que aquela corrosão de armadura está acontecendo para poder propor o remédio correto. Caso contrário, eu vou estar correndo um sério risco de estar prescrevendo soluções paliativas, mitigadoras, temporárias e não soluções definitivas, porque eu não estaria atuando na causa do problema, mas na consequência. Engenharia diagnóstica é importante também por um segundo motivo, como a gente falou: atribuir responsabilidades. Às vezes, a única preocupação não é a solução correta, é de quem é a responsabilidade de executar aquela solução. E a engenharia diagnóstica faz isso. Quando eu faço um diagnóstico de uma patologia, eu vou na sua causa, na sua origem, que pode ser construtiva, projeto, material, execução, ou pode ser falha de manutenção. Então, por exemplo, se eu tenho um problema num determinado condomínio, a solução daquele problema pode ser X, Y, Z, não interessa, mas vem a dúvida, e isso em ação judicial é muito comum, de quem é a responsabilidade de executar? Às vezes o sintoma é o mesmo, a febre é a mesma. Às vezes a solução é clara, mas quem vai executar um diagnóstico vai criar uma coisa chamada nexo causal. O que causou o problema? Foi falha de manutenção? A responsabilidade é do condomínio, que deveria ter feito manutenção e não fez. Por exemplo, não estou dizendo que é uma regra. Foi uma falha de execução, então a falha é construtiva, porque qualquer manutenção que você executasse não ia evitar a origem daquele problema. Então, engenharia diagnóstica, pessoal, é um nome muito bem-vindo, é um nome novo. Quando você ouvir esse nome, saiba que você está em boas mãos, pelo menos em teoria. Por quê? Porque ele vai te fazer um diagnóstico do problema que você está passando para poder te dar um remédio correto, para poder atribuir as responsabilidades corretas. E todo diagnóstico, assim como na medicina, também é ligado a um prognóstico.
A engenharia diagnóstica também vai te dizer, ó, se você não fizer nada, cuidado, vai acontecer isso, isso, isso. Você vai perder dinheiro, o problema vai se agravar, a deterioração vai aumentar, você vai começar a correr risco de colapso, você vai começar a correr risco de desplacamento, você vai começar a correr risco de infiltração, você vai começar a perder risco de perder o teu revestimento. Então, pessoal, engenharia diagnóstica é muito importante na vida da manutenção predial, da durabilidade das estruturas, da vida útil das estruturas. Grande abraço, pessoal. Manda a sua sugestão de pauta, mande sua dúvida, @engenhariaecondomínio.com.br, e a gente vai estar aqui tentando te ajudar, tentando te dar mais luz a esse assunto que de certa forma é carente, mas graças a Deus tem crescido, que é a engenharia diagnóstica. Abraço!